não tenho nem reservas nem não reservas, não tenho efetivamente esta questão tão complexa de uma forma, uma resposta também logo muito radicalizada. Acho que a resposta é extremamente complexa e acho que necessita de um debate e neste momento não é uma guerrilha política, eu acho que tem que, da esquerda à direita, tem que haver de facto um debate que seja sério, tem que haver um consenso e tem que se pensar muito bem nos pressupostos, não, quer dizer, 5 anos envolvidos já não vamos voltar atrás, portanto... É como a Carla diz, isto, de todos os temas fraturantes é de louvar que de facto nós continuamos ainda a falar e devíamos estar hoje em dia a falar noutra perspectiva dos cuidados informais. Mas a reflexão desta nossa primeira reflexão conjunta sobre os cuidados informais leva-me também a pensar que, por exemplo, este estatuto fica um pouco aquém daquilo que é a atribuição de direitos e deveres às pessoas. Porque pensamos, e quero perceber a vossa opinião, a nossa prioridade será perceber de facto o tipo de cuidados que é prestado informalmente. Se é prestado por amor, por compaixão, por decisão de não, eu prefiro cuidar do meu familiar, amigo ou conhecido. Perceber se é uma questão de obrigação, ou seja, eu perante o meu ciclo de vida, de todas as dimensões que envolvem o nosso ciclo de vida que nós já sabemos, se eu vejo obrigado a ter que cuidar deste familiar, amigo ou conhecido e não tenho outro tipo de opção, mesmo tendo respostas sociais à minha volta, essas respostas sociais podem não ser suficientes, e isso é outro paradigma e outro assunto. E depois perceber que dar dinheiro às pessoas em Portugal, infelizmente, traz-nos outro tipo de desapuros. Obviamente não descurando todas as pessoas que ao longo destes 20, 30 anos e muito mais, porque as pessoas, para além de viverem mais, vivem mais em situação de dependência e com doença crónica. Okay? E depois temos que perceber que o pouco dinheiro que se está a prever dar a estes cuidadores informais, conjuntamente com aqueles subsídios que já existem, fazendo uma reformulação neste projeto de lei apresentado agora há pouco tempo pelo nosso Executivo, eu, na minha opinião, acabo por perceber que será mais uma medida com telhados de vidro. Eu não posso perceber só que estes cuidadores precisam de dinheiro, precisam de que alguém lhes dê capacitação, ou seja, competência para a área do cuidado, e depois traz-nos outro assunto fraturante. Quem sou eu, como técnico, ao fim de 20, 30 anos, ensinar uma senhora de 75 ou 80 a cuidar do seu marido? Não é? Quem sou eu? E que sempre cuidou. E que sempre cuidou. Independentemente de eu ter o maior grau técnico, a maior competência para ensinar e formar pessoas a cuidar de alguém, que legitimidade tenho eu para dizer à senhora que dá-lhe, por exemplo, um chocolate ou um café no fim do jantar, independentemente de saber que vai ser mau para a pessoa de quem estamos a cuidar, mas é um hábito do cuidado dessa pessoa e toda a envolvência emocional e afetiva que exige nestes cuidados informais. Porque uma coisa também temos que saber, uma coisa é de facto o cuidado informal, outra coisa é o cuidado formal. E se as IPSS hoje têm enormes desapuros em prestar cuidados de excelência, sem dificuldades às pessoas em grau de dependência, com vulnerabilidade de todas as situações que nós já referimos. Imaginem o que é esta dificuldade, esta vulnerabilidade num contexto informal, domiciliário, muitas das vezes sozinhos, e depois este apoio leva-nos a outra questão, que é, porque é cada vez só um cuidador? Nós temos o objetivo de envolver as famílias, porque é que não existem vários cuidadores? Queremos falar do descanso, queremos falar do alívio, queremos falar do apoio, mas prevemos um cuidador como responsável, como beneficiário desse apoio. Enquanto o nosso objetivo também é aumentar a rede, é aumentar o suporte, e não podemos querer levar o barco sozinho, legislativamente, e apenas numa visão política, e sabemos que daqui a muito pouco tempo vamos ter eleições, e isto está a ser, na minha opinião, mais uma matéria fraturante. Nós sabemos que, de facto, esta discussão do cuidador informal, e é bom que esta é a posição, que é uma questão que é efetivamente premente, urgente. Pronto, já percebemos que temos aqui algumas reticências, portanto, aqui algumas reservas. Agora pergunto eu, nós falamos da questão do Estatuto do Cuidador Informal, mas neste ato da complexidade do cuidar, com este desafio demográfico, como já disse há pouco, a prevalência das doenças crónicas, tendo em conta que o Estado contratualiza com as instituições, com o setor social, com a saúde, a prestação dos cuidados, onde é que ficam os cuidadores formais? E sabendo, sobretudo no contexto da economia social,
os cuidadores formais nem sequer estatuto têm. E, portanto, qualquer pessoa efetivamente serve para o ato de cuidar, que na minha perspectiva efetivamente não é o cuidar, por isso é que eu tenho sempre muitas reservas quando falamos de cuidar, falamos do quê, não é? E, portanto, aonde é que fica aqui também o cuidador formal? O papel que o Estado tem, de facto, da supervisão, porque o Estado contratualiza, podemos discutir se é muito, se é pouco, não é aqui para o caso, mas, na verdade, temos cuidadores formais sem estatuto, mal pagos, e que, efetivamente, falamos dos cuidadores informais e esquecemos daqueles que já estão no terreno, que nem sequer estatuto têm, nem sequer visibilidade social, muitas vezes têm. Portanto, isto é uma situação complexa. Muito complexa. Na verdade, isto relaciona-se com a minha primeira colocação, não é? Que tem a ver com a tal ausência de política integral e integrada. Na verdade, a área dos cuidadores formais é uma área absolutamente pantanosa, absolutamente tenebrosa. E, de facto, sendo uma área que me tem ocupado nos últimos anos, não só a reflexão, mas a formação, é uma área muito preocupante e que me deixa muito inquieta, não só relativamente a questões que o Pedro acabou de referir, as questões do perfil, da ausência de uma carteira profissional, da ausência de formação inicial para o exercício das funções de supervisão contínua, de formação ao longo da vida, sobretudo face à crescente heterogeneidade dos públicos com os quais trabalhamos. E, portanto, nós assistimos a um verdadeiro campo de batalha onde cada um se salva como pode, a um verdadeiro atentado muitas vezes àquilo que é o mais básico do cumprimento de questões muitas vezes de bom senso. E quando me refiro ao bom senso é contratar pessoas que, na ausência de outro tipo de possibilidades, muitas vezes não sabem falar português, que estão em Portugal há muitíssimo pouco tempo, que não têm formação inicial básica. Eu não me estou a referir a dimensões já mais técnico-operativas, mais complexas da área dos cuidados, refiro-me ao básico da relação humana, ao básico daquilo que é o respeito pela intimidade dos outros, o respeito por aquilo que são as dimensões biopsicossociais e espirituais das pessoas, daquilo que é o básico, de cuidar de alguém. E, portanto, quando nós, na verdade, estamos tão atrás do ponto de vista daquilo que é a conceptualização sobre o que é cuidar de pessoas mais velhas, sobre o que é cuidar de pessoas em situação de dependência, sobre o que é cuidar de pessoas em situação de vulnerabilidade, independentemente da idade, eu diria que, na verdade, uma vez mais estamos a pôr pensos rápidos. E claro que as IPSS e outro tipo de organizações, mesmo organizações públicas, que não propriamente da sociedade civil, muitas vezes vão sobrevivendo. A verdade é que se vocês puserem um anúncio de jornal ou abrirem uma procura de uma vaga para a vossa instituição, seja ela qual for, ainda que possa ser também privada ou lucrativa, a pedir um ajudante de ação direta, ajudante familiar, um auxiliar de lar e centro-dia, só o próprio facto de não haver uma designação única já diz muita coisa sobre a tipologia e sobre a salada russa dos cuidados, que quer ao nível da formação, pouca que existe, quer ao nível da própria polivalência, e eu tenho sempre muito receio das polivalências e dos tudólogos, porque nós temos nas mesmas instituições pessoas que das 8 às 9 estão a prestar cuidados de higiene, das 9 às 10 estão a fazer camas, das 10 às 11 estão a lavar toalhas e colchões, depois das 11 ao meio-dia estão a lavar o chão, depois do meio-dia à 1 estão a prestar suporte, apoio na alimentação, e depois já estão a mudar fraldas, e depois, portanto, as mesmas pessoas. E, portanto, quando falamos em exaustão de cuidadores informais, também temos de falar em exaustão em altos níveis de burnout destes cuidadores formais, que com o que ganham, que é uma miséria, e que tem muito a ver com a própria representação social que nós temos associada ao ato de cuidar. Porque, na verdade, cuidar, e sobretudo mudar fraldas, lidar com urina, com as fezes, é considerado um trabalho sujo. Quem é que quer fazer um trabalho sujo a ganhar menos do que o ordenado mínimo nacional ou a ganhar o ordenado mínimo nacional? Isto é digno? Não é digno. Não é digno, e a Carla faz esta contextualização sempre muito bem, e ficamos a perceber de facto quais são as necessidades e os apuros em relação aos cuidados informais, e eu pego na sua reflexão e transporto para outra questão, que é pensarmos que estes cuidados formais podem ser prestados com a mesma excelência num contexto informal. Por exemplo, uma das fundamentações que está por trás de alguns estatutos, e volto aqui à questão do Pedro, desde a esquerda à direita, é pensarmos que, por exemplo, a comparticipação da segurança social que é dada às IPSS para darem apoio
a um utente que esteja dependente, ou seja, totalmente dependente nas suas atividades de vida diária, esse preço ou essa comparticipação que nós estamos fartinhos de saber que é pouca e insuficiente para aquilo que as IPSS fazem e que as obriga a uma engenharia financeira de outro mundo, como é que essa comparticipação poderia ser uma mais-valia para os cuidadores informais? Obviamente que todo o dinheiro é uma mais-valia para os cuidadores informais, mas se eles valem 4 mil milhões de euros ao ano, obviamente ninguém vai pensar fazer este buraco orçamental nos fundos sociais do nosso país, não é? Só se houvesse uma grande flexibilidade de gestão para conseguirmos suportar isto, mas também pensar que as comparticipações que são dadas às IPSS, transportá-la para um contexto informal, também não percebo qual é o objetivo. Depois, outra questão que, na minha perspectiva, ainda é mais grave, é pensarmos que o modelo de cuidados numa estrutura residencial para pessoas idosas, por exemplo, é o mesmo plano de cuidados que se poderá prestar num contexto domiciliário. Isto para mim causa uma confusão técnica, uma estranheza técnica que eu não percebo muito bem de onde é que vêm estas fundamentações. E estes apuros, nós tínhamos de ter os debates técnicos sobre esta questão. O que é o cuidar? De onde é que vem o cuidar? Perceber que muitas das questões que andamos a debater neste país é transportado dos caregivers, dos cuidadores, e andamos aqui com uma temática teórica que não se adapta ao nosso país. Não se adapta ao nosso país. E existem trabalhos importantíssimos, de pertinência muito grande, feito por universidades, por técnicos que trabalham na área, que todo este conhecimento tem vindo a ser construído no nosso país sobre os cuidados informais, sobre os cuidadores informais, as suas dificuldades, as suas dinâmicas, como é que se articulam com a comunidade, exatamente nessa questão também da carreira contributiva. Quer dizer, eu hoje tenho um cuidador informal que cuida de uma pessoa há mais de 20 anos e a minha prioridade é dar-lhe dinheiro e um estatuto, sem perceber como é que eu vou compensar os 20 anos que ela andou a cuidar dessa pessoa que supostamente alguém devia cuidar. E depois voltamos outra vez ao paradigma, que é, ok, mas cuida por afeto, por compaixão, por decisão, por obrigação? Pois, é uma boa questão. E eu penso que tudo isto, na verdade, quando falamos nestas questões do cuidado, eu penso que há uma questão que pode ser questionar-nos, interpelar-nos a perceber qual é que é o caminho, ou quais é que podem ser os caminhos para atingirmos patamares de dignidade e de qualidade na área do cuidar de forma mais significativa. Eu costumo dizer aos profissionais com quem trabalho e com os quais me vou cruzando em contextos diferenciados, de formação, de supervisão, de ensino, que o melhor indicador de qualidade quando falamos em cuidados formais ou informais é perceber quem é que eu gostava que cuidasse de mim, como é que eu gostava de ser cuidada e onde é que eu gostava de ser cuidada. Ninguém é demais. Eu penso que todos nós precisamos de nos cuidar uns aos outros. Falar de uma dicotomização entre cuidadores formais e informais é, de facto, atirarmos ao lado, porque, na verdade, ninguém é demais quando falamos em cuidar. Todos nós precisamos nos cuidar uns aos outros e, portanto, os cuidadores formais continuarão sempre a ser necessários e cada vez mais, com formação, naturalmente, com perfil adequado, mas os cuidadores informais vão sempre ser necessários, porque se é certo que o cuidador formal pode substituir algumas dimensões funcionais do trabalho da família, nunca pode substituir a dimensão afetiva. Eu até costumo dizer, a brincar com a palavra, que pode substituir a dimensão efetiva dos cuidados, mas nunca poderá substituir a dimensão plena do significado do que é o afeto familiar. A família tem de ser sempre a família. As famílias, para sermos mais rigorosos, têm de ser sempre as famílias, respeitando as suas idiosincrasias, as suas singularidades, as suas trajetórias e a sua história de vida. Porque não nos podemos esquecer, quando falamos em cuidados, cuidadores e famílias, que as pessoas são sementeiras. E muitas vezes, em fases de dependência e de vulnerabilidade, colhemos muitas vezes frutos de sementes que nós próprios, ao longo da nossa vida, nas nossas sociabilidades, prioridades e desapuros, fomos semeando, regando e criando o humus perfeito para que as relações afetivas pudessem germinar. Por outro lado, o território dos cuidados, como vimos aqui, é um território de múltiplas exigências éticas, morais, físicas, humanas e, portanto, eu penso que não dá para exigirmos mais que as pessoas o façam, de facto, apenas uma atitude de autoridade, de amor, de reciprocidade, muitas vezes de imposição e de obrigação, porque muitas vezes não há alternativa, mas compreendendo que a pessoa que cuida também é uma pessoa e também ela merece ser olhada enquanto pessoa e pessoa que ela própria também está a envelhecer. E, portanto, não podemos exigir mais aos cuidadores.
e, portanto, não vamos diabolizar agora os cuidadores que dão um murro na mesa e dizem nós precisamos ser ouvidos. Se para isso, para virar a mesa ao contrário, para começarmos a falar destes assuntos, é preciso criar um estatuto do cuidador, eu assino por baixo. Mas que ele seja uma alavanca, um trampolim para atingirmos patamares de dignidade mais elevados, para percebermos que trabalhar com o sofrimento, com a morte, com a vulnerabilidade, com a miséria humana, com o sofrimento, com a doença, é de facto, do ponto de vista humano, de uma exigência extraordinária, e que todos os estatutos, todas as propostas de leis, decretos-leis que existam e que venham a ser criados, não devem desvirtuar nunca aquilo que é o essencial do cuidado, e depois, claro, a monitorização, a avaliação permanente dos impactos que estas medidas causam e, sobretudo, perceber que nesta era da liquidez das relações e da fluidez dos afetos e dos desafetos, nós de facto não temos certezas, mas temos pelo menos uma convicção que nos move, é que de facto ninguém vive sem ser cuidado. Mas a verdade é que entre ser cuidado, abaixo dos limiares da dignidade e da indecência humana, e eventualmente não ser cuidado por ninguém, eu acho que sei aquilo que escolheria. Claro.